Imagina que o prefeito que ganhou na sua cidade, ele quer puxar aí 100 mil reais para a conta dele aí como sendo um dinheiro extra, uma propina. O que ele faz? Ele negocia com uma empreiteira que vai fazer um determinado serviço. Ele fala com a empreiteira: olha, você vai dar um orçamento 100 mil reais a mais que você vai me passar 100 mil reais por fora. Ou então ele negocia com uma banda. Hoje a gente tem, infelizmente no Brasil, uma prática muito comum de usar shows superfaturados para desviar dinheiro público. Então o cara pega, faz um show que na verdade custa 10 mil reais, tira uma nota de 20 e 10 mil reais são divididos aí entre políticos e organizadores. Agora pensa um show de 1 milhão de reais, às vezes os músicos cobram na verdade 500 mil, os outros 500 mil reais aí dessa diferença são distribuídos para políticos. Então é por isso que tem determinados grupos políticos que fazem mais entretenimento, que estão sempre contratando shows aí de bandas que se tornam celebridade muito rápido, um determinado cantor sertanejo, que de uma hora para outra o show dele passou a valer 1 milhão de reais. Por que esse prefeito está tão desesperado para contratar esse cara? Porque tem o por fora, infelizmente. Da mesma forma, é aquele prefeito que está desesperado em sair asfaltando tudo. Às vezes a cidade está precisando de um investimento em saúde, às vezes a cidade está precisando de contratar mais professores, mas não, o cara quer asfaltar a rua, o cara quer fazer investimento de infraestrutura. No investimento de infraestrutura, a empreiteira pode devolver para o prefeito uma parte da licitação como propina. E aí entra a parte mais difícil, o grande obstáculo. Imagine você que o prefeito contratou o show do artista sertanejo do momento por 1 milhão de reais. Ele contratou por 1 milhão, mas tem aí um esquema para que 500 mil reais sejam devolvidos para ele. Como que ele vai fazer para pegar esse dinheiro legalmente? Existem várias formas. Infelizmente, hoje, uma prática muito comum, tanto em nível municipal, prefeitos, como em nível estadual, governadores, como em nível federal, infelizmente, deputados, senadores, presidente, é a utilização de igrejas para lavar esse dinheiro. E nesse vídeo eu vou falar com vocês como que você identifica uma lavagem de dinheiro com a utilização de igreja. Se você pertence a alguma igreja, como é que você vai identificar que tem alguma coisa estranha? Principalmente porque, como eu disse, isso infelizmente acontece em todos os níveis. Olha, com certeza você se lembra daquele momento que aquela igreja, são várias que fazem isso, eles começam a fazer o pedido das ofertas. E no momento que aquelas igrejas começam a fazer pedidos de ofertas, normalmente aquelas igrejas recebem determinadas ofertas que não são muito compatíveis com a lógica. Determinada igreja começa a gritar por ofertas e daí a pouco o pastor dá um chilique lá na frente da igreja e fala: o irmão doou 100 mil reais. Aí aquele irmão leva uma mala com 100 mil reais, faz uma doação para a igreja, uma doação de 100 mil reais. Eu estou falando uma coisa que você vê, sem contar a doação direto na conta. No momento que aquele irmão doa 100 mil reais para aquela igreja e some, uma coisa que nós precisamos concordar é o seguinte. Primeiro, todos os membros da igreja vão ver aquela doação de 100 mil reais como sendo uma coisa linda e maravilhosa que aconteceu de um determinado fiel que por algum motivo doou 100 mil reais para a igreja. Outro ponto. Aquele fiel que entrou naquela igreja e doou 100 mil reais, ele nunca mais é visto nem na igreja e nem na cidade. Muitos de nós sabemos que isso é um caso que acontece nas igrejas e muitas pessoas já presenciaram esse evento acontecendo. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: peraí, quem que é aquele cara que doou os 100 mil reais? Se você não sabe quem que é o cara que doou os 100 mil reais, a pergunta que eu te faço nesse momento é: como que você atesta a origem daquele dinheiro? Aquele dinheiro, infelizmente, é dinheiro público. E aí a gente tem doações anônimas, pessoas que chegam a agências bancárias e fazem doações gigantescas a igrejas. A gente tem doações salpicadas. As igrejas colocam contas para doações e esse dinheiro vai entrando aí salpicado, doação de 1.000, doação de 5.000. Isso acontece, obviamente. Isso vai fazendo um caixa montante que depois ele é, obviamente, devolvido em parte para aquele político que está lavando dinheiro. Então, para você entender, o político contrata com dinheiro público alguma coisa superfaturada. Por exemplo, a construção de uma rodovia, a construção de um prédio público, a reforma da prefeitura, um show.
Ele contrata por um valor a mais do que o valor que o fornecedor de serviços ou o fornecedor de produtos realmente cobra. A diferença do valor real para o valor da nota é devolvida para o prefeito. O prefeito não tem condição de ficar com aquele dinheiro. O prefeito, governador, vereador, deputado, seja lá o político, ele não tem condições de ficar com aquele dinheiro. Então, ele precisa legalizar aquele dinheiro. Como que ele faz? Ele arruma um jeito daquele dinheiro entrar em uma igreja. Ali a igreja pega aquele dinheiro, devolve aquele dinheiro para o político através da contratação de uma empresa que normalmente é uma empresa fantasma do político, muitas vezes são empresas de consultoria. Então, o pastor, obviamente um pastor que não tem caráter, ele fica ali com, vamos pensar, o pastor fica com 20% daquele valor e ali ele contrata algum serviço relacionado àquele prefeito. Então vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos pensar que a igreja Deus Bonitinho, ela recebeu uma doação estranha de um cidadão que apareceu muito bem vestido e deixou uma mala com 100 mil reais. Essa igreja Deus Bonitinho está querendo fazer um serviço de infraestrutura de som dentro da igreja. Aí ela contrata por 80 mil reais a consultoria de uma empresa que faz esse serviço de som, coincidentemente de um parente de um político. Essa consultoria, por ela envolver simplesmente trabalho intelectual, às vezes ela é uma consultoria enlatada, é um documento que o cara vai entregar só para fazer vistas a um trabalho de 80 mil reais, que na verdade é o dinheiro público, que saiu de uma contratação superfaturada, ali ficou uma parte para aquele pastor e o resto foi devolvido ali através da contratação de um serviço ligado ao político, que conseguiu viabilizar essa picaretagem. Por que é importante a gente ter essa inteligência de identificar esse tipo de coisa? Infelizmente, muitas pessoas no Brasil, elas são iludidas por instituições que se dizem evangélicas, que na verdade são instituições para arrecadação e lavagem de dinheiro, para controle ideológico de pessoas, e no momento que você percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo na igreja, você já começa a ficar pé atrás. Eu sei que é muito difícil te pedir para denunciar, porque uma pessoa que frequenta uma igreja, ela quer aquele convívio, mas dá para você refletir. Peraí, olha, a gente está vivendo uma situação muito complexa, e nessa situação complexa, uma pessoa chega ali na frente e deixa uma mala com 100 mil reais. Nessa situação extremamente complexa, tem um relatório da igreja falando que a igreja contratou um serviço de consultoria de 80 mil reais. Olha, essa igreja, ela está comprando horas numa emissora de televisão por um valor extremamente alto. A gente sabe que as igrejas fazem isso. Essa igreja está contratando, eles contratam, por exemplo, um horário de uma emissora de rádio ou um horário de uma emissora de televisão que no mercado custaria, por exemplo, 100 mil reais, eles contratam por 1 milhão. Lavagem de dinheiro. Então são vários esquemas para lavagem de dinheiro e o mais desesperador é a lavagem do dinheiro público.